aqui é a Helena. Vamos continuar nossa pequena série da História da Arte. Antes de voltar a falar sobre o próximo movimento, eu queria voltar para explicar mais uma coisa sobre a arte. Como colocamos para vocês antes, no vídeo anterior, os conceitos da arte e beleza mudaram ao longo do tempo. E as evidências que sobrevivem ao tempo são muitas e são fragmentadas, e muitas vezes confusas. Toda a história, então, é subjetiva, tanto um produto da época e lugar em que foi escrita, quanto a evidência do passado que ela representa. A disciplina da história da arte se desenvolveu na Europa durante o período colonial, aproximadamente do século XV até meados do século XX. Os primeiros historiadores de arte enfatizaram a tradição europeia, comemorando sua origem grega e romana e os ideais da arte acadêmica. Em meados do século XX, estabeleceu-se uma narrativa padrão para a arte ocidental, que traçou seu desenvolvimento desde a arte mediterrânea pré-histórica, antiga e medieval, até a da Europa moderna e dos Estados Unidos. A arte do resto do mundo, chamada de arte não ocidental, foi tipicamente tratada marginalmente e de uma perspectiva colonialista. Mudanças socioculturais a partir do século XX trouxeram uma mudança aos historiadores da arte, corrigindo essas narrativas. Relatos da arte ocidental que apresentavam apenas homens brancos foram revisados para incluir artistas de diferentes etnias e artistas mulheres. O foco tradicional na pintura, na escultura e na arquitetura foi expandido para incluir as chamadas artes menores, tais como a cerâmica e tecidos, e a mídia contemporânea como o vídeo e o teatro. O interesse pela arte não ocidental aumentou, crescendo nos últimos anos. Por isso, queria, antes de começar a falar sobre a arte da Idade Média Europeia, parar um pouco para falarmos sobre a arte islâmica. Temos um contexto histórico anterior. Foi no ano de 622 que o profeta Maomé se exilou da cidade de Yatrib e para aquela que desde então se conhece como Medina. Foi durante o Califado Omíada de 661 a 750 que o Islã alcançou a sua maior expansão, formando um império que duraria por mais de 3 séculos. Foi nessa altura que apareceram os primeiros testemunhos artísticos dessa religião. Esses edifícios já eram uma revelação da simplicidade e abstração da arte islâmica que se limitava a transparecer os princípios da sua religião. O aniconismo. O aniconismo é a ausência de representações materiais do mundo natural e sobrenatural. Em várias culturas, particularmente nas religiões abraâmicas monoteístas, ela pode se estender de somente a Deus, divindades e personagens santos, a todos os seres vivos e tudo que existe. Os árabes tinham uma atitude especial para as representações figurativas. Maomé condenou a idolatria e proibiu os ídolos, especialmente as estátuas. Tendo em vista que não possuíam imagens, a palavra na cultura islâmica ganha um valor idêntico ao da imagem na cultura cristã. E visualmente, a caligrafia adquiriu um caráter iconográfico, substituindo as imagens e sendo inserida no sistema decorativo da arte islâmica. Os principais tipos de arquitetura islâmica são a religiosa, compondo as mesquitas e os mausoléus, a civil, com os palácios, fortalezas e banhos públicos e as fontes, a arquitetura doméstica, com os mercados. Na arquitetura, usavam-se os arcos em formas muito variadas. Os mais comuns foram os arcos em ferradura, as cúpulas sobre tambor ou pendente, as abóbadas simples e de pendentes e as colunas de sustentação, com fuste liso e capitéis lavrados com rendilhados estilizados. Aqui nós vamos começar a falar sobre a arte da Idade Média Europeia. A Idade Média em si compreende um longo período que vai desde o século V até o século XV. Portanto, a arte foi sofrendo alterações ao longo desses séculos. Após repetidas invasões pelos povos bárbaros, Roma é tomada definitivamente, fica estabelecido que a partir do ano 476 tem o fim da Idade Antiga e inicia-se a Idade Média. A partir desse momento, o cristianismo foi ganhando aceitação até ser incorporado como a religião oficial no que ficou conhecido como Império Bizantino. A arte bizantina, de 330 a 1453. Se refere às manifestações artísticas do Império Bizantino, como era conhecido o Império Romano do Oriente. A cidade de Constantinopla foi a capital, foi o mais importante centro artístico desse período. O Império Bizantino alcançou seu apogeu político e cultural com o imperador Justiniano, entre 527 e 565, e coincidiu com a oficialização do cristianismo. Foi a partir de então que a arte cristã primitiva foi substituída por uma arte de caráter majestoso. Entre o edito do imperador Constantino I, em 313, reconhecendo o cristianismo como religião oficial, e a queda de Roma em 476, foram tomadas medidas de divisão do Império Romano, uma parte ocidental, governada por Roma, e uma oriental, governada por Bizâncio. A arte bizantina existiu em função da igreja cristã e foi caracterizada por mosaicos e ícones. Além destes,
Pinturas de painéis tipicamente pequenos foram executados pelos artistas bizantinos com a pintura do mural ao ar livre, bem como a pintura em miniatura em forma de ilustração para textos evangélicos e manuscritos devocionais. Portanto, essa foi uma arte cheia de normas e convenções, assim como a arte egípcia. Cada figura retratada tinha um lugar correto. As personagens eram exibidas de frente e muitas vezes a realeza era mostrada como sagrada. O mosaico foi uma técnica muito usada no período bizantino. Posteriormente, outras manifestações artísticas surgiram, como a ourivesaria na produção de peças para a realeza, como coroas, joias e crucifixos. A arquitetura bizantina. No período bizantino, a arquitetura ficou marcada pelo desenvolvimento da engenharia e de técnicas construtivas inovadoras. Elas ficaram evidentes nas basílicas. Até então, os cultos cristãos eram feitos em lugares subterrâneos e, a partir do Império Bizantino, passaram a ter um lugar de destaque em obras arquitetônicas. As igrejas da arquitetura bizantina eram planejadas sobre uma base circular, octogonal ou quadrada com imensas cúpulas, criando-se obras enormes e totalmente decoradas. Um dos destaques da arquitetura bizantina é a inovação do uso da cúpula, aplicada em diversas obras romanas. Por meio de um sistema de arcos, foi possível utilizar a cúpula em plantas quadradas, algo até então inédito no mundo. Essa cobertura ficou conhecida como cúpula sobre pendentes. Os mosaicos eram colocados na arquitetura. A arte bizantina na arquitetura é representada pelos mosaicos. Trata-se de um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, que consiste na formação de imagens por meio de pequenos pedaços de pedras coloridos colados na parede. Essas pedrinhas são dispostas na superfície de acordo com um desenho previamente determinado. Diferente da arte grega e romana, que privilegiava a técnica e a perfeição das formas, a arte bizantina traz um contexto simbólico e religioso. O regime do período era teocrático, ou seja, o imperador tinha plenos poderes administrativos e espirituais sobre a população. Por esse motivo, não é raro encontrar na arquitetura bizantina mosaicos onde ele aparece juntamente com a esposa, cercando a Virgem Maria e o menino Jesus. A arte românica. A arte românica foi produzida durante a Alta Idade Média, mais precisamente entre os séculos XI e XIII, tendo sido a sucessora da arte bizantina. Como o próprio nome aponta, o estilo tinha influência romana. Esse estilo era basicamente de cunho religioso e procurava ilustrar cenas bíblicas. Nesse contexto, Jesus era sempre representado de forma mais ampla, com dimensões maiores, sublinhando o seu protagonismo. A arte românica passou a conter deformação e colorido feito a partir de cores chapadas. Nesse momento da pintura, ainda não existia uma preocupação com a sombra ou com o jogo de luz. Um dado curioso é que as criações dessa época não eram assinadas habitualmente, não havia uma preocupação tão forte em relação à autoria. Na arte românica também não existia um forte desejo de imitar a natureza ou de produzir obras que fossem propriamente realistas, exatamente a imagem perfeita do homem. Os temas centrais da pintura românica eram as cenas bíblicas, as passagens da vida de Jesus Cristo, de Maria e dos santos e apóstolos. A arquitetura românica. As edificações românicas investiam em linhas horizontais, não muito altas, eram construções grandes, embora divididas em setores e espaços menores, com interiores praticamente não adornados e uma única porta principal. Os tetos eram frequentemente estruturas de madeira e as paredes precisavam ser fortes o suficiente para sustentarem o peso da edificação. As igrejas robustas tinham habitualmente plantas em formato de cruz. Era comum nesse tipo de construção a presença de abóbadas e arcos horizontais que formavam 180 graus. De modo geral, podemos afirmar que a arquitetura românica tinha um estilo mais sombrio e com traços mais simples. A arte gótica. Em meados do século XII começou a se desenvolver a arte gótica. A pintura surgiu em 1200, praticamente meio século depois da arquitetura gótica. O ápice desse estilo aconteceu entre 1300 e 1500. O termo gótico foi consagrado por Giorgio Vasari, na Itália, em pleno século XVI, e tinha inicialmente um tom pejorativo. O termo viria de Godos, uma referência do povo que destruiu Roma em 410. O estilo, ainda muito marcado pela influência cristã, pode ser visto não só em pinturas, esculturas vitrais, como também na arquitetura. Esse gênero de pintura representou uma evolução importante ao passar a ilustrar não apenas cenas bíblicas de modo frio, como também a retratar a vida da burguesia e transmitir alguma emoção. O realismo começou a ser preocupação de artistas nessa geração. Os personagens escolhidos para figurarem nas peças frequentemente olhavam para o céu e estavam sempre muito vestidos. Em relação às cores utilizadas, havia uma preferência pelas tonalidades claras. Alguns tons ficaram estigmatizados. O azul era sempre dedicado à Mãe de Jesus e o marrom a São João Batista.
A arquitetura gótica se consagrou pela sua verticalidade e pela harmonia, com grandes torres, muitas com sinos e pontas agulhadas. As construções pareciam que pretendiam alcançar aos céus. Essa estética deu também bastante atenção à decoração interna e externa. Essa característica pode ser observada, por exemplo, pela profusão de rosáceas decorativas, arcos e abóbadas em cruzaria. As inovações no processo de construção deixaram as paredes mais leves e os edifícios mais altos, possibilitaram a colocação de vitrais muito coloridos e que permitiam a entrada de luz na igreja. Agora eu vou falar um pouco sobre as características mais gerais da arte medieval. A arte medieval tinha um cunho didático. O ideal do artista medieval era transmitir a sua mensagem da forma mais clara possível e precisa possível, uma vez que grande parte da sociedade era analfabeta. A arte estava, portanto, a serviço da religião, especialmente para ilustrar cenas cristãs. Era através das artes que a Igreja Católica pretendia transmitir para o público iletrado as histórias bíblicas. As peças da arte medieval tinham um forte caráter religioso. Todas as artes eram financiadas pela igreja ou por membro delas, bispos e padres, ou ainda eram financiadas por burgueses seculares abastados. Não havia praticamente nenhuma arte fora do contexto religioso. De modo geral, os artistas trabalhavam para a igreja. As criações tinham pouca variação temática. Muitas das obras eram carregadas de simbologia e transpareciam um fascínio com o sobrenatural. A arte era feita por homens e para homens. As pinturas medievais retratavam basicamente seres do sexo masculino. Era uma arte feita pelos homens e para os homens. Na Idade Média, a mulher é representada quase de modo coadjuvante no mundo das artes, um reflexo da sociedade. Inicialmente, elas eram pintadas a partir da metáfora da pecadora, simbolizada por Eva, e posteriormente se tornaram ligadas ao claustro, a imagem de Maria, mãe de Jesus, ou como guerreiras, como Joana d'Arc. É importante ressaltar também uma arte que aconteceu durante a Idade Média, a literatura. Mas o que é a literatura? A definição mais antiga usada pelos teóricos da literatura é aquela construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias, os gêneros clássicos: o lírico, o épico e o dramático. É possível definir que a literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ou seja, a literatura é um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. A literatura medieval. O primeiro movimento literário da língua portuguesa, o trovadorismo, prevaleceu na Idade Média, surgindo na região de Provença francesa no século XII, para posteriormente se espalhar pela Europa. O trovadorismo português teve início com a publicação da canção ribeirinha de Paio Soares de Taveiroz, recebendo esse nome exatamente porque o trovador era o principal personagem de Paio Soares de Taveiroz. Geralmente cantada, pois a escrita era pouco difundida, os jograis e as cantigas eram feitas oralmente, sendo acompanhadas por músicas com instrumentos como a laude, a viola e a flauta. Havia 2 formatos de escrita do trovadorismo, a poesia trovadoresca e a prosa trovadoresca. A poesia trovadoresca era dividida em 2 tipos, a lírica e a satírica. A lírica se refere a cantigas com temas amorosos entre homens e mulheres ou apenas amigos, exemplo, a cantiga de amor e a cantiga de amigo. A cantiga de amor tem como característica: quem escreve é o namorado, o homem, a fala é sempre masculina, trata de uma mulher sempre por senhora, formosa minha pastora, distancia-se da cantiga de amigos pelo sentimento de amor e sempre há a presença da natureza por meio do sol, flores e pássaros. A cantiga de amigo tem como características: o autor se disfarça de mulher para queixar-se, fala sempre feminina, a palavra amigo sempre está presente, a presença de refrão, repetição de versos, a inspirada na vida rural, normalmente trata da vida doméstica e destinada ao canto e dança. A poesia satírica se refere a temas do que é profano e das críticas sociais. O exemplo, a cantiga do maldizer, ou escárnio. A cantiga do escárnio tem como característica o humorismo, por meio da ironia, a acusação de alguém indiretamente, a exploração do ridículo, a adoção ao escândalo e à briga e a linguagem obscena. A prosa trovadoresca era dividida em novelas de cavalaria, também chamado de romance de cavalaria, se trata de textos que contavam a história de feitos de cavaleiros medievais, crônicas contemporâneas da história medieval na cronologia do tempo e crônicas de valor histórico, agiografias, que eram as biografias que contavam as histórias de vida de santos,
E nobiliários, o escritor relacionados a histórias genealógicas dos nomes medievais, também chamados de livros de linhagem. Outra parte da literatura medieval foi o humanismo. O humanismo compreende o período de transição entre o trovadorismo e o movimento do classicismo, ou seja, não se trata de um movimento literário, mas de uma fase transitória. Esse período se iniciou quando houve a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo, em 1418, e terminou em 1527, a volta do poeta Sá de Miranda da Itália. Com o humanismo, finaliza-se o período da cultura medieval e inicia-se o período da cultura clássica, com o teatro popular, a poesia palaciana e a prosa historiográfica. Gil Vicente é o destaque dos escritos do humanismo com o teatro popular, conhecido como teatro vicentino, assim como Fernão Lopes com a prosa historiográfica e a poesia palacianas ensinadas nos palácios. Então, hoje é só isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comente, coloque algumas das suas opiniões no nosso Instagram sobre vídeos que vocês querem assistir, que ajude vocês no vestibular ou até mesmo por curiosidade. Espero vocês e até a próxima!